Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Spyfall. Spyfall é um jogo de 2014 de Alexander Rushan, publicado aqui no Brasil pela Paper Games, certo? Spyfall é um jogo de dedução social, que é um dos meus estilos de jogo preferido. Para quem não sabe, para quem não é do ramo, jogos de dedução social são aqueles jogos que envolvem identidades secretas, certo? Onde cada jogador vai estar representando um papel e apenas ele sabe que papel é esse, ou apenas ele, ou apenas o time dele, enfim. Esse papel não é de conhecimento de todos, geralmente por meio de cartas que são sorteadas, esses papéis são definidos, ou outro método equivalente. E aí o jogo se baseia em que os outros jogadores tentem, baseado nas suas ações e reações, identificar que papel você está interpretando, né? Esses são os famosos jogos de dedução social, que, como eu disse, é um dos meus estilos preferidos. E é o Spyfall é o primeiro que está aparecendo aqui no canal, certo? Então, Spyfall, nós vamos ter cartas, vários pacotinhos fechados com cartas. E no jogo nós jogaremos no estilo todos contra um, certo? Nós teremos um jogador que é o espião e os outros jogadores que são os não espiões, né? Enfim, sempre que eu usar a expressão outros jogadores, entendo que eu estou falando de todo mundo que não é o espião. E todos os jogadores estarão num cenário imaginário, né? Dentro aí da historinha de faz de conta do jogo. Nós estamos todos num cenário, num determinado local. Os outros jogadores sabem que local é esse, mas o espião não sabe. O objetivo do espião é tentar descobrir que local é esse, e o objetivo dos outros jogadores é tentar descobrir quem é o espião, certo? Então, para começo de conversa, vocês vão escolher um jogador inicial pelo método que você achar mais adequado. Esse jogador vai sortear um desses pacotinhos de carta aleatoriamente. Então, ele vai remover um determinado número de cartas igual à quantidade de jogadores. Se vocês repararem bem, a última carta, a carta de baixo de cada pacotinho, é sempre igual, é sempre a carta do espião, justamente para não permitir que você veja as outras cartas, né, independente se o pacote estiver de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então, digamos, vamos simular aqui uma partida para 5 jogadores. O jogador inicial irá pegar o pacotinho, abrir, vai pegar a carta mais de baixo, que ele sabe que é o espião, e vai pegar uma quantidade de cartas suficiente para que tenhamos uma carta por jogador. Então, se são 5 jogadores, já foi um aqui, 2, 3, 4, 5. As demais cartas são guardadas sem que ninguém veja o seu conteúdo, certo? O jogo dá para ser jogado de 3 a 8 jogadores, então vão vir 8 cartas por pacote, é o número máximo. As cartas então são embaralhadas, sempre tomando muito cuidado para que ninguém veja o conteúdo. É interessante até embaralhar com as mãos debaixo da mesa, se for o caso, a não ser que seja uma mesa transparente, é claro. Então, os jogadores vão distribuir uma carta para cada jogador. Vamos simular aqui a partida para 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Por que eu estou deixando o manual aberto aqui nessa página central, no centro da mesa? Vocês já vão entender. Além disso, nós temos algumas cartas de auxílio, que são essas aqui. Também vocês já vão entender para que servem. Que também devem ficar espalhadas ao redor da mesa, né, visíveis para os jogadores. Pois bem, então o jogador inicial irá então dar início a uma sessão de perguntas. Essa sessão irá durar 8 minutos, então vai ser necessário que vocês utilizem um cronômetro, pode ser um celular, né? Provavelmente os celulares hoje em dia todos têm cronômetro. Então, 8 minutos em contagem regressiva. O jogador dá play no cronômetro, começa a correr os 8 minutos, e o jogador inicial escolhe um outro jogador qualquer para fazer uma pergunta. Essa pergunta, claro, antes de começar a sessão de pergunta, cada jogador vai olhar a sua carta e vai mantê-la em segredo. Por coincidência, esse jogador aqui, que seria o inicial, calhou de ser justamente o espião. Mas vamos olhar aqui a dos outros. Veja. O local secreto é a universidade. Todos os jogadores... Em cada um daqueles pacotinhos de carta, a única carta que é diferente é a do espião.
e as demais cartas dentro de um mesmo pacote são todas iguais, certo? Nesse exemplo aqui, todas elas mostraram a universidade, mas no início do jogo, cada jogador vai olhar apenas a sua carta e manter em segredo, certo? Eu olhei aqui a de todo mundo apenas para finalidade de explicação, mas cada jogador vai olhar apenas a sua carta e mantê-la em segredo. Então, todos os outros jogadores sabem onde é o local misterioso que eles se encontram. No nosso exemplo aqui, a universidade, menos o espião. O espião está perdido porque a carta que ele viu só tem o nome espião, não tem a indicação de onde eles estão. Então o jogador inicial escolhe um outro jogador qualquer para fazer uma pergunta. Essa pergunta preferencialmente deve ser feita a respeito do local onde os jogadores se encontram, né? Se encontram dentro da nossa historinha aqui de faz de conta. Preferencialmente, mas não obrigatoriamente, certo? Essa pergunta é bem livre, você pode perguntar sobre o que você quiser. E o jogador que foi perguntado, digamos que esse aqui perguntou a esse. O jogador que foi perguntado pode responder da maneira que quiser. Pode dar uma resposta direta, pode dar uma resposta evasiva, pode falar a verdade, pode mentir. Ele só não pode deixar de responder, ficar calado e dizer que não vai responder. Alguma resposta ele tem que dar, certo? Então essas perguntas são feitas preferencialmente, mas não obrigatoriamente a respeito do local onde os jogadores se encontram. E a resposta pode ser feita de qualquer maneira, exceto se recusando a responder. O jogador que respondeu a última pergunta, então, faz a próxima. Então, esse aqui perguntou a esse aqui vai perguntar a algum outro, menos esse. Certo? Não é permitido você devolver a pergunta. O jogador A perguntou para o B, o jogador B perguntar para o A. Isso não é permitido. Certo? Então, se o primeiro jogador perguntou para esse vai ter que perguntar para algum desses outros três. Digamos que tenha sido para esse. Esse agora vai perguntar para algum desses outros três. E assim por diante. Cada jogador que respondeu a última pergunta é quem vai fazer a próxima pergunta. Ele pode perguntar para qualquer jogador, menos para o último que acabou de perguntar a ele. E assim essa sessão de perguntas vai acontecendo ao longo de 8 minutos. Qual é a lógica disso? Como é que funciona esse jogo? A lógica é a seguinte: se você fizer uma pergunta ou uma resposta muito direta ao ponto, que diga muito na cara onde é o local que vocês se encontram, você está dando uma dica valiosa ao espião. Lembre-se, o objetivo do espião é descobrir onde é o local que vocês encontram. Por outro lado, se você fizer uma pergunta ou uma resposta muito evasiva, que não tenha nada a ver, não diga nada com nada, você corre o risco das pessoas suspeitarem que você é o espião, porque afinal de contas é justamente esse tipo de pergunta que o espião tende a fazer. Então a graça do jogo é essa, você se equilibrar ali no meio termo, entre respostas que digam demais e respostas que não digam nada. Então, por exemplo, você tem aqui todo tipo de local, desde locais bem comuns, como universidade, escola, hospital, avião, enfim, até locais praia, até locais totalmente exóticos, como um navio pirata, uma estação espacial, um exército durante as cruzadas. Então, por isso que é recomendável você deixar o manual aberto com essa página do meio. Ela já foi feita especificamente para isso. Você deixa ela aberta assim no meio do tabuleiro para que todo mundo veja quais são todas as opções possíveis de local. E essas cartas auxiliares também. Nelas você vai encontrar todas as opções possíveis de local, para que todo mundo saiba mais ou menos quais são. Então, por exemplo, como eu disse, se você fizer uma pergunta muito direta ao ponto, e imagine que o local seja o hospital, e você fizer uma pergunta assim, quantos pacientes por dia costumam aparecer aqui? Bem, você está entregando um jogo de bandeja, né? Porque o espião vai saber, evidentemente, que se trata de um hospital. Então você não pode fazer essas perguntas muito diretas ao assunto, mas você também não pode fazer perguntas muito aéreas, nem dar respostas muito evasivas, porque isso vai fazer as pessoas pensarem que você é o espião. E se você for o espião, a ideia é mais ou menos a mesma, só que com sentido trocado, né? Você inevitavelmente vai ter que fazer perguntas e respostas meio evasivas, porque você afinal de contas não sabe onde é o local, mas tem que tentar disfarçar, usar aí a sua inteligência, a sua capacidade, sua criatividade para fazer perguntas que, mesmo você não sabendo onde é o local, faça os outros jogadores acharem que você sabe. E ao mesmo tempo ir pescando no ar, né? Pescando baseado no que os outros jogadores estão falando, para tentar descobrir onde é o local. Então vai acontecendo esse bate-rebate de perguntas, com os jogadores se perguntando uns aos outros durante 8 minutos. E isso vai até quando? Quando é que isso acaba? Bom, pode acontecer de duas formas diferentes. A primeira é se um jogador interromper o cronômetro, certo? Qualquer jogador, no meio dos 8 minutos, pode pausar o cronômetro e pedir para fazer uma votação. É interessante, inclusive, se o cronômetro for um celular, você deixar ele, né, numa posição ao alcance da mão de todo mundo. Você pausa o cronômetro e faz uma acusação.
eu acuso fulano de tal de ser o espião. Então faz imediatamente uma votação. Não é recomendável que nesse momento vocês discutam os prós e os contras da votação, porque se vocês fizerem isso, vocês provavelmente vão estar dando dicas muito valiosas para o espião, que até esse momento ninguém sabe quem é. Então digamos que esse jogador parou o cronômetro e acusou aquele de ser o espião. Então imediatamente, sem discussão, todos os jogadores, exceto o próprio acusado, evidentemente, vão votar. Você pode votar simplesmente levantando a mão, ou sei lá, fazendo um joinha, qualquer gesto desse sentido. Todo mundo vota ao mesmo tempo. Se todos, unanimemente, exceto o próprio acusado, evidentemente, concordarem que ele é o espião, ele revela a sua carta. Se ele de fato for o espião, ele perdeu o jogo, os demais jogadores ganharam. Como eu disse, é um jogo no estilo todos contra um. Se ele não for o espião, como é o caso aqui, ocorre o inverso. O espião é quem ganha. E se não formar unanimidade, se na hora da votação nem todos os jogadores concordarem, alguns levantarem o dedo, outros não, então você não revela a carta do camarada, dá o play de volta no cronômetro, o tempo volta a correr, os 8 minutos voltam a correr e o jogo prossegue. Também é possível que o espião se revele. Ele diz: opa, eu sou o espião, mostra a carta para todo mundo, diz que é o espião e diz qual é o local. Eu acho que o local onde a gente está é a universidade, né? Baseado nas perguntas e respostas que foram feitas, ele deduziu que o local era a universidade. Então, ele se revela como espião, diz qual é o local. Se ele tiver acertado, ele ganha. Se ele tiver errado, ele perde e os outros jogadores ganham. Então essas são as duas formas possíveis de o jogo acabar antes dos 8 minutos, certo? Ele interrompe o cronômetro e faz a acusação. Seja um outro jogador acusando alguém de ser o espião, seja o espião se revelando e afirmando que descobriu onde é o local misterioso. E se passarem os 8 minutos e isso não acontecer? Quer dizer, nem o espião descobriu onde é o local, nem algum outro jogador conseguir acusar de maneira bem sucedida um outro jogador de ser o espião. Lembrando que para acusar de maneira bem sucedida precisa ser por unanimidade. Então nesse caso acabam os 8 minutos e a gente vai para o final do jogo, que é a parte mais complicadinha que eu vou explicar. Antes de explicar ela, só um detalhe que eu esqueci de dizer, é que cada jogador só pode, durante o intervalo dos 8 minutos, cada jogador só pode fazer uma acusação. Então se eu parei, esse jogador aqui parou o cronômetro para dizer que aquele era o espião, não obteve unanimidade, o cronômetro voltou a correr, ele que já fez a acusação não pode mais, durante esses 8 minutos, fazer uma segunda acusação. Cada jogador só tem uma oportunidade. Inclusive o próprio espião. O próprio espião pode, se fazendo passar, né? Ninguém sabe que ele é o espião, afinal de contas, acusar alguém de ser, falsamente acusar alguém de ser o espião, e se todo mundo cair no blefe dele e votar no coitado que foi ali acusado injustamente, ele ganha o jogo, certo? Então, uma chance dessa de fazer acusação por jogador. Bem, fechando esse parêntese e voltando ao que estávamos falando. Se encerrarem os 8 minutos e ninguém conseguir, né, acabar o jogo de uma daquelas duas formas que eu expliquei há pouco, o que acontece? Bem, aí vem entrar a complicação. Porque eu dei uma pesquisada sobre esse jogo, inclusive em fóruns estrangeiros, encontrei o manual dele em inglês, a versão original, etc e tal, procurando ver se talvez houvesse algum erro de tradução. E, enfim, existem 3 possíveis variantes de o que fazer quando acabarem esses 8 minutos. Eu vou explicar as 3, vou explicar qual é a que eu prefiro. A primeira variante é a que está nesse manual aqui. Nesse manual aqui da Paper Games, é uma variante que diz o seguinte: finalizados os 8 minutos, cada jogador, começando pelo jogador inicial, vai dizer quem ele acha que é o espião. E aí é feita uma votação. Esse jogador diz: eu acho que Zezinho é o espião. Esse aqui diz: eu acho que Joãozinho é o espião. Esse aqui diz: eu acho que Mariazinha é a espiã. E assim cada jogador vai ter a oportunidade de dizer quem ele acha que é o espião. Se houver uma unanimidade, onde todos, menos um, né, todos menos o próprio acusado, evidentemente, considerarem que ele é o espião, né, uma votação unânime em um determinado jogador, aí ocorre como ocorre no meio do jogo. O jogador que foi votado unanimemente revela a sua carta. Se ele for o espião, ele perdeu. Se ele não for o espião ganhou. Só que essa variação tem um problema muito sério, porque se você parar para pensar, se a votação exige unanimidade, na prática só interessa o voto dos 2 primeiros jogadores, no máximo, né?
Porque se o primeiro jogador acusar o Zezinho, o segundo jogador também acusar o Zezinho, todo mundo vai ser obrigado a acusar o Zezinho, porque senão não vai ter unanimidade e o espião vai ganhar de todo jeito. Ou seja, o voto dos outros jogadores já foi pré-determinado pelos dois primeiros. Por que eu digo os dois primeiros? Porque, por exemplo, se o primeiro votar no Zezinho e o segundo votar no Joãozinho, o terceiro pode votar em um dos dois, e a partir desse momento em que a gente tem dois votos para o mesmo jogador, né, a votação dos outros jogadores já foi, enfim, pré-determinada. Eles não têm essa liberdade de escolha. Eles não têm nenhum motivo razoável para votar em outro jogador que não seja aquele que já tem dois votos. Então, assim, infelizmente, essa variedade é aquela que eu menos recomendo. Existem outras duas variantes, no entanto, que eu encontrei aí em manuais estrangeiros, né, em inglês, e versão de outras editoras, etc e tal. Uma delas diz que, ao invés de você ter uma votação final, como isso que eu acabei de explicar, você vai ter várias votações finais. Você vai ter uma votação final para cada jogador. Cada jogador vai propor um nome e colocar em votação. Se obtiver uma unanimidade, pronto, acabou o jogo. Se não obtiver unanimidade, o próximo jogador vai ter a oportunidade de propor um nome e fazer uma votação. E o próximo, assim sucessivamente. Até que todo mundo tenha tido essa oportunidade. Se fechar todas as votações e nenhuma delas fechar o voto unânime em um determinado acusado, o espião ganha. Se em uma das votações quaisquer conseguir fechar a unanimidade em alguém, esse alguém revela a carta e é aquela mesma lógica que vocês já sabem. Se ele for o espião, ele perde. Se ele não for o espião ganha. Essa segunda forma eu acho até mais razoável, mas acho um pouco complicada demais. A terceira forma, que é a que eu recomendo e é a que eu uso, é o seguinte: no final, depois de passados os 8 minutos, você faz uma única votação com o detalhe de que nessa votação não vai ser exigida unanimidade. Você vota assim, apontando com o dedo. Cada jogador aponta para quem ele acha que é o espião, todos ao mesmo tempo, 1, 2, 3 e já. E quem tiver mais votos é obrigado a revelar a sua carta, certo? Você faz uma última votação onde não se exige unanimidade. Para mim, essa é a forma mais simples e a que faz mais sentido. E aí segue aquela mesma lógica que eu já expliquei. O que for mais votado, revela a carta, etc e tal. Vocês já estão cansados de ouvir. Certo? Então, assim acaba o jogo. E se você quiser, você pode jogar apenas uma partida avulsa, né? Você joga várias partidas, trata-se de um jogo de festa, como a gente chama, né? Um party game. Você joga, né, só por diversão, ninguém joga esses jogos de festa com um espírito de competitividade tão grande. Então você pode só jogar uma partida avulsa e ver quem ganhou. Mas se você quiser, você pode jogar também, o manual propõe essa hipótese, onde você pode jogar várias partidas, uma quantidade de partidas pré-determinada antes de começar o jogo. Todo mundo combina se vão ser 3, se vão ser 4, se vão ser 5, enfim. E você conta pontos, vai anotando o ponto dos jogadores no papelzinho, e no final daquele número pré-determinado de partidas, quem tiver mais pontos ganha. Como funciona essa contagem de pontos? Em caso de vitória do espião, ele ganha 2 pontos, porque realmente é um pouco mais difícil o espião ganhar. Em caso de vitória dos demais jogadores, cada jogador ganha 1 ponto. E aí temos pontos extras. No caso de vitória dos demais jogadores, se um determinado jogador pausou o cronômetro, acusou alguém de ser o espião e acusou corretamente, né, foi uma acusação certeira, esse um que fez a acusação ganha 1 ponto extra. No caso de vitória do espião, nós também temos pontos extras. Quais são esses pontos extras? A vitória do espião, por si só, como eu disse, já vale 2 pontos. Se o espião ganhar porque conseguiu descobrir onde era o local misterioso, 2 pontos extras, ganha 2 pontos extras. E se o espião ganhar porque algum outro jogador foi falsamente acusado e recebeu votos, né? Alguém acusou esse aqui, por exemplo, de ser o espião e todo mundo votou nele unanimemente, também 2 pontos extras. 2 pontos extras se um jogador foi falsamente acusado e votado por unanimidade de ser o espião, 2 pontos extras, ou 2 pontos extras se o espião conseguiu descobrir onde era o local misterioso. E aí você vai jogando várias partidas, né? Uma quantidade pré-determinada de partidas. Ao fim disso, você soma quem tiver mais pontos, é o grande vencedor. Sinceramente, eu sempre joguei ele em partidas avulsas. Só joga uma partida, vê quem ganhou e pronto. Por fim, o último detalhe, antes de a gente encerrar o vídeo, é que nas cartas que indicam o local, existem papéis. Se você prestar atenção aqui, ó, vamos ver se a câmera tá boa. Universidade, reitor, graduando, psicólogo e por aí vai.
E então os jogadores devem, de comum acordo, antes de começar a partida, decidir se essas funções serão interpretadas. Então, nesse caso, se os jogadores decidirem que as funções vão ser interpretadas, no momento de fazer as perguntas e de dar as respostas, cada jogador deve interpretar como se ele fosse aquela função. Então, por exemplo, o jogador que está na universidade e a função dele é aluno, e um outro jogador que também está na universidade e a função dele é reitor, alguém fizer uma pergunta a ele, você trabalha aqui? O reitor vai dizer sim, o estudante vai dizer não, porque ele é estudante, não o reitor. Enfim, existe essa possibilidade de você interpretar as perguntas e respostas como se você estivesse cumprindo um determinado papel que vai vir escrito aqui nas cartas. Os jogadores devem, antes de começar a partida, decidir se vão ou não utilizar essas funções, esses papéis, tá certo? Então, basicamente é isso. Esse foi o nosso jogo da semana, né? Veio com atraso, né? Geralmente eu estou postando os vídeos aos finais de semana. Esse aqui atrasou um pouco e saiu na segunda. O que importa é não deixar vocês sem o vídeo da semana. Joguem Spyfall. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.